Eu coloquei como tema: tome posse dos ensinamentos de Jesus. E tomar posse dos ensinamentos de Jesus é fácil, não é difícil, mas exige vontade. Exige vontade, porque muita gente vem à igreja, mas nem todos que vêm à igreja querem ter um encontro com Jesus. Muita gente, ele até, quando está tudo muito bem, ele fala, está tudo bem, mas quando as coisas não estão bem, é difícil. E aí que nós começamos a entender o que é seguir a Jesus. Ele disse na palavra dele: você quer vir comigo? Tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, ele quer dizer assim: pega a sua vida, pega os seus problemas e vem comigo. Eu sou a solução dos seus problemas. Jesus se coloca como a solução, como aquele que tem capacidade para realizar. E muitas vezes nós tentamos resolver as coisas pela nossa força própria, pela nossa capacidade própria, e aí as coisas começam a ficar difíceis. Por quê? Porque a gente não entende o que é ser cristão. Ser cristão não é não ter dificuldade. Ser cristão é ter dificuldade, é ter momentos de aflição, é passar às vezes nos estreitos, mas sabendo com quem você passa pelos estreitos, com quem você passa no meio da aflição, e que você tem uma proposta não momentânea, mas uma proposta eterna, de grandes realizações e grandes vitórias. Por isso, quando a gente fala de assumir os ensinamentos, a gente fala de ficar atento, de ouvir. E aqui na Bíblia mostra um tempo onde sempre queriam pegar Jesus, né? Eles gostavam de testar Jesus, de querer mostrar que Jesus errava, tipo, curar no sábado, pode ou não pode? Os judeus tinham o sábado como um dia reservado, então para eles não podia fazer nada. Mas aí Jesus cura, e o que eles falam? Como ele faz isso? É por Beelzebul, é por isso, por aquilo. E Jesus faz uma colocação. Ele fala assim: qual de vocês tem um animal, tem um cavalo ou qualquer tipo de animal, se ele cair no poço, vai deixar ele lá, mesmo sendo de sábado? Ele fala: você vai retirar ele de lá. Se um animal tem valor, libertar ele, ou liberar ele, ou salvar ele, por que o ser humano, que é a criação de Deus especial, né? Porque ele chama de filhos, não. E Jesus vai batendo neles com um certo poder aí, quebrando todas essas justificativas, porque ele estava pronto a nos mostrar. E um dia eles tentam chegar nele e falar para ele assim: peraí, qual é o principal, né? Mateus 22:36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Você lembra que quando de repente Moisés subiu ao monte, ele desceu com as tábuas, quantos mandamentos tinham lá? E aí pergunto para ele: mas daqueles lá, qual é o principal? Tipo, vamos ver o que ele fala agora. Será que é não roubar? Será que é não desejar a mulher lá do próximo? Será que é não tomar o santo nome em vão? Qual é o principal? E ele fala: eu vou dizer para vocês, eu vou resumir em 2. E você lembra, né? Ele disse: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro. E depois ele diz o segundo: semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele, com 2 mandamentos, ele resume os 10. Mas por que ele naquela época deram os 10? Porque o povo é interessante, né? É muito interessante. Quando foi escrito Levíticos, quando Moisés veio, o Pentateuco todo ali, cada detalhe ele tinha que falar bem declarado, porque senão o povo queria fazer o quê? Encontrar uma abertura, encontrar uma saída, um subterfúgio. Por isso que ele colocou lá: você não pode matar, você não pode roubar, você não pode, desejar a mulher do próximo, você não pode. Ele teve que abrir detalhes, para que aquelas pessoas entendessem mesmo o que estava acontecendo, que não era para fazer, porque senão, se colocasse muito curto, eles iam começar a ter alguns comportamentos. Hoje não é muito diferente. Muita gente se apega nesses dois versículos aqui, nessas 2 orientações aqui, e colocam lá que Deus é amor e pronto.
não precisa mais que isso, né? O amor de Deus, ele não pensa no que isso traz de responsabilidade para nós. Por exemplo, o primeiro ensinamento, quando ele fala: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Qual o grau de importância que você demonstra para com Deus? Quem é Deus na sua vida? Não, Deus é tudo. Deus é tudo. Você pergunta para as pessoas, não, Deus é tudo. É tudo. Então, se Ele é mais importante, se você tivesse que vir ao culto, ou ir cuidar de alguma festa, de algum passeio, de alguma coisa, qual dos dois você faria? Falando sério agora, não é verdade? Eu estou tudo bem, o cara tem uma viagem marcada, viajou, está longe, a gente entende, não é esse, eu usei esse termo para facilitar, mas muitas vezes as pessoas trazem referências que a gente se assusta, de a gente fazer visita numa casa e chegar lá e encontrar, por exemplo, garrafas de uísque ou coisa parecida, e aí a pessoa fala assim: não, eu não bebo mais, isso é para o meu cunhado, porque se ele chegar aqui e não tiver bebida, nossa, ele vai falar um monte. Quem é mais importante, Deus ou o cunhado dele? Se for Deus, para ele, se fosse Deus, ele diria para o cunhado dele: agora estou convertido e eu não bebo mais, porque isso não é algo bom para as pessoas, isso traz vício, isso traz consequências danosas, isso prejudica pessoas, por isso eu tirei a bebida, porque ela não me acrescenta nada de bom e não vai criar uma dependência em mim. Mas a preocupação, o orgulho, faz com que ele tire Deus do trono de Deus e coloque o cunhado, às vezes o amigo, às vezes o patrão, às vezes o carro dele, às vezes outras coisas, e a gente nem percebe que nós estamos sendo influenciados por situações e estamos perdendo a visão de quem é Deus na nossa vida, o que Deus tem preparado para nós, qual é a expectativa, né? Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus não vem para você simplesmente por vir, mas Ele vem na sua vida através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para a cruz, pagou o preço da morte dele, o sacrifício dele, para poder fazer o quê? Tirar os seus pecados, liberar você para se aproximar novamente de Deus, e aí você ter o relacionamento. É por isso que ele fala aqui: aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós só vamos enxergar Deus através de Jesus. Você pode olhar na Bíblia, tirando o começo, né? Quando Moisés, quando aqueles homens falavam diretamente com Deus, mas tirando aquele momento, aquele período, você não vê mais esse tipo de comunicação. Quando chega no Novo Testamento, o nosso canal de comunicação é Jesus. Sabe, um dia eu perguntei para um pastor, era novo convertido, eu falei para ele: mas qual é o jeito que eu devo orar? Ele falou: do jeito que você quiser, de ponta cabeça, deitado, de joelho, de costa, mas ora. Você entendeu, Marcos? Você ora. Eu falei: tá bom, entendi, desculpa, a pergunta foi tola, mas eu queria, que a gente fica tentando achar um caminho, né? Mas e como eu devo orar? Por isso que Jesus viu, você vê lá em Mateus 7, lá quando ele ensina o Pai Nosso, né? Porque o pessoal fala: mas como nós devemos orar? A oração é uma conversa, é um diálogo, e ele dá mais ou menos as características, mas ele diz que nós não devemos estar em vãs, repetições, falando a mesma coisa. Ele fala: cada vez que você for orar, faça do seu jeito, fala o que você sente, me conta a sua dor, fala o quanto você me ama, fala qual é a tua expectativa, conversa comigo, porque quando eu converso com Deus, e eu entro no diálogo, não só no monólogo, daqui a pouco eu começo a sentir, não sei se vocês já sentiram, mas dá um arrepio na cabeça, a gente fica com vontade de chorar, a gente chora, às vezes a gente ri, acontece esses negócios malucos, que não é normal, mas sabe o que quer dizer? Você está conseguindo se aproximar da presença de Deus. Isso chama-se quebrantamento. Quando eu passei pela porta de vidro hoje,
Eu ouvi umas vozes. Eu falei para a bispa: será que estão brincando? O que está acontecendo? Aí quando a porta estava aberta, acho que estava muito calor lá dentro, que o fogo pega e esquenta. Aí eu olhei e vi as meninas chorando e falando em línguas e coisa do tipo. O que aconteceu, irmão? Elas resolveram bater na porta do céu. Elas foram lá: Espírito Santo, Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo ia falar para elas assim: não, agora não. Mas elas foram lá de novo: Espírito Santo. Aí ele falou: vou ter que atender, eu vou ter que ir lá, porque elas estão chamando. Toda vez que você começa a orar, você está chamando. E é isso que nós precisamos começar a entender. Se Deus é tão importante, como você pode passar sem falar com Ele? Pergunta para uma esposa: seu marido ficou 2 dias sem falar com você, como é que você se sente? Está acontecendo o quê? Não, é que eu não estou com vontade de falar. Não, vai ter que falar. Ou é só a minha esposa que é assim? Quando eu saio, eu volto, eu vou a algum lugar, volto, ela fala assim: como foi lá? Eu falo: foi tudo bem. Ela: bem o quê? Aí eu falo: não, eu fui lá e encontrei o José. Ela fala assim: e o José falou o quê? O José falou outra coisa. E você falou o quê? Aí eu falei tal coisa. E o José, o que ele falou depois? Ela quer o diálogo completo. Aí eu fico rindo quando ela começa a falar assim: ó, eu não sou você, eu não gravo. Você devia levar um gravador. Eu falei: não vou levar gravador. Você quer participar da conversa? Vem junto. Agora imagina que a palavra de Deus diz lá em Gênesis que todo dia Adão falava com quem? Na viração do dia, Adão estava lá e ele ia lá e falava, e Deus vinha e falava com ele. E aí, como é que está? Irmão, só entre nós, tinha Netflix naquela época? Tinha novela? Tinha briga de vizinha? Não tinha fofoca, não tinha filme, e eles falavam todo dia. Você já imaginou? Tem que ter muita comunhão, muita proximidade para ter assunto. E aí, Adão, como é que você está? Tudo bem. E aí, a macieira já deu maçã? Fez florzinha. E amanhã? E aí, Adão, tudo bem? E a macieira? A florzinha está crescendo devagarzinho. Não é uma conversa mais ou menos assim? Não. Diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Cada dia que Deus aparecia, eu tinha certeza que tinha uma novidade. Cada dia que você ajoelhar para orar, Deus vai falar coisas novas para você. Deus vai começar a trazer revelações, vai mostrar caminhos, vai dizer para você onde você errou e como você faz para acertar, vai mostrar para você que o inimigo não tem o poder que ele diz que tem, porque você está na cobertura do eterno. Por isso que a oração é importante, porque no meio dessa confusão Deus se manifesta. Quando a gente entender isso, amado, a gente vai entender que Deus quer falar conosco e nos mostrar sempre coisas novas. Sabe o impossível? Se torna possível. Sabe a situação do desânimo? De repente você começa a rir. Tem um cantor chamado Sérgio Lopes, vocês conhecem? É umas músicas mais antigas, eu gosto muito, né? E ele teve lá, acho que um AVC, um problema assim, e ele estava todo tortinho, com a boca lá com o negócio e tal, e aí foram lá ver como é que ele estava, e ele começou a falar, que nem Paulo: se eu fico para glorificar Deus, mas também se vou. O cara estava lá numa situação difícil, e ele estava falando de Deus ainda, glorificando a Deus, bendizendo a Deus. Qualquer um estaria dizendo assim: Senhor, eu cantei a vida toda para Ti, eu fiquei cantando de manhã, eu cantei de tarde, eu cantei em Israel, eu cantei não sei aonde. Ele não faz isso. Sabe por quê? Quem tem muita intimidade com Deus, a última coisa que ele tem medo é da morte, porque a primeira coisa que ele prega quase todo dia é o quê? A intimidade com Deus, a proximidade com Deus.
E quem vai ver Deus sem ter morrido, como diz, vai para o céu sem morrer? Você pode ir numa visitação, né? Paulo foi até o terceiro céu, mas ele foi e voltou. Mas a promessa não é essa, a promessa é vida eterna. Então quando a pessoa está tão íntima de Deus, no meio daquela confusão toda, ele ainda acha espaço para glorificar a Deus, para dizer que só o Senhor é Deus. Outro dia tinha na internet um rapaz, que é um pastor lá, que ele é cego e canta, e aí a pessoa foi, porque sempre tem um demônio que vai cutucar, né? Muito bom, você ora pelas pessoas, você ora e a pessoa é curada, você ora e a pessoa é abençoada, mas você mesmo é cego. E ele falou: e eu glorifico a Deus, porque sendo cego, eu sou usado para libertar e curar muitas pessoas. Por isso, ainda que Ele não faça em mim, Ele faz através de mim. E aí você começa a entender o que é ter intimidade com Deus. É quando o camarada se alegra, mesmo quando ele precisa de alguma coisa, mas ele está sendo uma ferramenta de bênção para Deus mudar a vida das pessoas. É algo que nós precisamos melhorar, sabe? Aprimorar na nossa mente. Quando eu adoro a Deus sobre todas as coisas, eu entro numa intimidade com Deus dessa qualidade: ser renovado todo dia, ser renovado a cada momento, no meio da dificuldade, no meio das aflições, no meio dos dias mais ou menos, dos dias bons, dos dias maravilhosos, sempre dando glórias a Deus. É um ensinamento que a bispa sempre deu para os meus filhos, desde pequenos, assim, que a gente começou a ir para a igreja. Ela falava para eles: você já deu glórias a Deus hoje? Você já agradeceu? Mas isso não é no horário da oração, não. Isso durante o dia. A gente ia viajar alguma coisa, eu estava lá dirigindo, a gente fazia oração, sair de casa, daqui a pouco ela começava assim: e aí? Já deu glória a Deus porque está indo passear? Já deu glória a Deus porque Deus preparou esse dia? Olha que dia lindo! Já deu glória a Deus porque nós temos um automóvel para nos levar até o local? Já deu glória a Deus porque Deus preparou o recurso financeiro para a gente pagar? E eles iam dando glória a Deus pela estrada fora. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você forma neles o caráter de Cristo. E aí esse caráter se estabelece. E aí você, mesmo não estando perto deles, eles são capazes de reconhecer e de amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. Quanto tempo do nosso dia nós agradecemos a Deus? Quantas vezes, você viu que ela tem mania? Manda beijo para Jesus. No começo eu ficava assim, meio assim com ela: bem, tem gente perto, tal, né? Aquela coisa assim, ou então aquele, né? Mas só que o tempo passa, e quando ela fala manda beijo para Jesus, a gente já escancara. Agora todo mundo que está no carro já... Por quê? Porque nós entendemos, não existe ninguém melhor, maior que Ele. Não há condição. É nessa honra, nesse processo, que você muda a sua visão e estabelece o honrar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que a gente não tem dúvidas, a gente tem convicção. Quando? Quando você começa a andar com Ele todo o tempo, você começa a aprender que Ele nunca vai desejar o teu mal. E se alguma coisa, em algum momento, Ele permitir a sua aflição, Ele vai estar lá te esperando no meio da dificuldade para te levar ao outro lado, à realização. Então em tudo, é por isso que a Bíblia fala: em tudo dai glória a Deus. Não é porque foi a pior situação, um momento de aflição pesado e tal. Não, é porque Ele sempre vai estar junto com você para consolar o seu coração, para trazer a prosperidade de volta, para restaurar, para liberar, para o que for necessário. Então nós precisamos preparar a nossa visão para a gente mudar, para a gente se estabelecer, para a gente acreditar. Por quê? Porque Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida, e Ele precisa que você entenda quem Ele é. Quando você trabalhar numa empresa grande, você vai perceber que tem níveis. Não tem níveis? Tem um sujeito lá que é o superintendente, depois vem o diretor disso, diretor daquele, diretor daquele outro, depois vem os gerentes disso, depois vem os supervisores, os coordenadores, e depois vem os analistas, e depois tem tanta gente com nome lá. E você vai aprendendo que você não cumprimenta todo mundo do mesmo jeito.
Aquele seu colega de trabalho, que talvez seja até o seu supervisor, você fala: e aí, meu, tudo bem? Como é que é? Não é assim? Pô, e aí, como é que foi o final de semana? Aí, não sei o quê. Mas aí quando você vai no diretorzão, como é que você chega lá? E aí, meu, como é que é? Assim? Bom dia, tudo bem? Como é que está? Tudo bom? Mesmo que, sabe, aquela que é falso, mas tudo bem, você vai todo jeitoso, porque você sabe que é importante falar com aquele cara. Você reconhece hierarquia. E quando você vai falar com Deus, você reconhece hierarquia? Você reconhece que há um Deus maravilhoso, que poderia te colocar no andar de baixo, mas Ele deixa você chegar até a sala do trono, chegar na proximidade, chegar na intimidade, chegar na realização. O amor dele é tão grande que Ele consegue te dar essa liberdade. Então é nisso que nós começamos a entender que é hora de abrir o nosso coração. Em Mateus 24:36 fala assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, só meu Pai. E quando a gente vai em Mateus 16:17, ele fala: Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Quer dizer que apesar de Pedro nem ser chamado ainda de Pedro, de Simão, ainda estava na fase anterior, ele disse que Jesus era o Filho de Deus. E ele fala: não, quem te revelou não foi a tua sabedoria, você não fez uma pré-avaliação, foi meu Pai que te revelou. Olha, ele está dizendo assim: você tem intimidade com Deus quando você buscar a Deus, quando você se disponibilizar. O que Pedro tinha feito? Ele soltou o barco, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. E Deus reconhece isso? Reconhece. Quando você se coloca para fazer as coisas para Jesus, Deus reconhece você como alguém que ama a obra dele, que tem um projeto definido no seu coração. E é isso que ele estava dizendo aqui: meu Pai te revelou porque te reconheceu. Meu Pai te deu essa declaração porque olhou para você e viu em você essa manifestação. É algo que nós precisamos abrir o nosso coração para nunca esquecer, Nós aprendemos e conhecemos a resposta dos atos de honrar a Deus. Você lembra que no Velho Testamento, quando fala de Noé, saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um altar. Ele estabeleceu um altar. E depois, quando a gente vai falar de Abraão, cada vez que Abraão vencia alguma situação, ele estabelecia um altar, sacrificava. Ele estava honrando a Deus. Mas sempre que ele honrava a Deus, vinha uma resposta de Deus. Era interessante. Cada vez que ele ia lá e honrava a Deus, Deus dava a ele uma nova bênção, uma nova realização. E Abraão entendeu isso. Espera aí, eu recebo, agradeço, Deus se alegra e me abençoa novamente. E aí eu agradeço de novo, e Ele me abençoa novamente. Se você ler todas as passagens onde Abraão teve lá as suas dificuldades, ele foi, era uma fome grande, uma fome tremenda, mas não faltou comida para ele, ele cresceu, prosperou, teve realização, grandes vitórias. E se você começar a olhar para isso, você vai começar a falar: não é possível. Mas não estava tendo uma grande fome? Estava, mas Deus não permitiu que ele passasse a fome. Mas não era uma época de ausência, de falta? Era, mas ele enriqueceu. E quando a gente olha para Isaac, aconteceu a mesma coisa. Estava tendo uma grande fome e ele teve que sair do lugar, foi ficar perto dos inimigos, pode-se dizer, e lá nos inimigos ele acaba tendo a condição, acaba prosperando e ficando muitas vezes mais rico, abençoado. Por quê? Porque toda vez que você sacrifica a Deus, que você honra a Deus, que você coloca Deus em primeiro lugar, uma resposta virá. Uma resposta de Deus pode ser não imediata, mas ela virá. Você pensa que Deus não está vendo, você pensa até que você é um amor de pessoa, você é uma pessoa assim: olha, eu sou desprovido de desejos. Não, Deus vai olhar e vai ser muito melhor que você. Ele vai te aperfeiçoar, vai te prosperar, vai te realizar e vai te dar um futuro glorioso. Abraão não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos, mas teve, lá nos 100 anos, mas teve. Quando você vai em Isaac,
ela também não podia ter filhos, mas teve, e teve gêmeos. E aí a gente começa a ver como Deus responde com amor às pessoas que buscam Ele, colocam Ele em primeiro lugar. Se você entender isso, você vai perceber, né, que a manifestação de Deus começa exatamente no momento que você reconhece Deus como Senhor da sua vida, que você ama Deus sobre todas as coisas. Não adianta eu falar, não é por falar, é o meu comportamento que vai dizer, é o seu comportamento que vai dizer o quanto Deus é importante. É aquilo que você faz, uma vez no mês? Não, todos os dias. É aquilo que eu vivo, todos os dias eu vou demonstrar. Mas então eu não posso mais passear, eu não posso. Você pode sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu entendo que esse posso está ligado ao que Jesus nos ensinou: abrir mão de pecado, abrir mão de coisas que me distanciem de Deus, que ferem outras pessoas, que trazem consequências de dependência. Sabe por quê? A dependência é como se você se prostituísse na presença de Deus. Você deveria ser dependente de Deus. E quando você colocou, talvez o cigarro, talvez a droga, talvez a bebida, talvez às vezes até sexo, é um vício para muita gente, e você acabou virando o quê? Você perdeu. Era Deus a ligação, a dependência que você tinha. Você falava com Ele, você era ligado nele, a sua alegria vinha dele. Você já reparou que a Bíblia fala assim, para você se embriagar do quê? Da cachaça? Do quê? Do Espírito Santo de Deus. E quando fala assim embriagar, você já viu uma pessoa embriagada? Ela deixa de ter o controle do seu próprio corpo. Quando a pessoa fica altamente embriagada, às vezes ela nem sabe mais direito o que ela está fazendo. Quando ele fala assim, embriagar do Espírito Santo, ele está dizendo assim, o controle não será mais seu. Você se embriaga, você entrega a tua vida nas mãos do Espírito Santo. E aí, você vai ficar até meio assim, às vezes estranho. Você vai falar assim, nossa, negócio aqui, Deus me falou para eu ir lá e comprar cesta básica e levar para aquela pessoa e entregar para ela, mas o dinheiro que eu tenho só compra a cesta básica e nada mais. Isso deve ser o diabo, tá? Não, o Espírito Santo está fazendo isso, sabe para quê? Porque o Espírito Santo quer prosperar você. Ele olha para a tua dificuldade, conhece a tua dificuldade e diz assim, se enche de mim, porque eu vou te colocar numa posição diferente. Vai fazer você orar e curar pessoas. E talvez aos olhos da família, dos amigos, todo mundo vai chamar você de doido, doidaço. E aí você começa a perceber que quando você se enche do Espírito Santo, você faz coisas que você nunca fez. Você vai além em situações sem pecado e dá uma alegria, irmão. Dá uma alegria. Você sente um prazer, que você começa a falar assim, nossa, nem quando eu estava em festa, nem quando eu bebia, quando eu saía com os amigos, aquela coisa, eu me sentia tão feliz com uma coisa que nem é minha. Às vezes a gente chega, né, ia para os abalas lá em São Paulo, junto com os pastores, pastor Fabinho, o pessoal ia junto, e a gente chegava lá, e a gente ministrava, e na ministração Deus curava pessoas, fez umas coisas lá, bem fantásticas. E quando eu saía de lá, irmão, eu saía assim, a bispa falava, você está bem? Eu falei, não sei, eu estou estranho, não conseguia, eu ia embora direto para casa, saía lá de São Paulo e ia para casa. Ela falou, o que foi? Eu falei, não sei, parece que eu não estou no ar, tem alguma coisa acontecendo. Sabe o que é? Você fica tão fascinado, você imagina de repente vir alguma coisa muito grande na sua mão, você fica feliz, mas ao mesmo tempo você fala assim, não é possível que isso veio na minha mão, não é possível que eu alcancei esse objetivo, não é possível. E aí você entra, eu entrava lá, eu lembro de ter entrado, e a bispa falava assim, você está nervoso? Eu falei, lógico que estou. 16 mil pessoas lá embaixo, tinha passado já uns 10, 12 pastores ou mais, e de repente eu ia ser o próximo. Antes de mim tinha passado Marcos Feliciano, aquele pessoal todo, depois de mim ainda viriam outros. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, que loucura é essa? Aí ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou ajoelhar embaixo da cadeira.
Você fazia embaixo da cadeira, eu vou orar. Aí entrava embaixo da cadeira enquanto estava a pregação anterior, porque lá era assim. Alguém pregava, acabava, quando ele acabava fazia a oração, alguma coisa, e daí já entrava o próximo louvor, e depois do louvor já entrava o próximo pregador, e era assim o dia inteiro, 3, 4 dias seguidos. Meu irmão, eu fui para baixo da cadeira, eu fui lá para falar: Espírito Santo, não me deixa sozinho agora, eu preciso do Senhor, eu preciso, eles estão esperando milagres, e eu não sou o milagre, o Senhor é o milagre, eu não sou, eu preciso do Senhor, não me deixe só. E aí quando chegou uma hora, a bispa foi lá: bem, já vai ser a sua vez, já está na última música, você é o próximo. Eu fui levantando lentamente, tentando me recompor, e fui na direção do altar. Até chegar no altar, eu era o Marcos normal. Quando eu encostei no altar, abri a Bíblia, fui começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo falou: você não me chamou? Olha eu aqui. Eu falei: o quê? Aqui eu estou com você, vamos embora. Eu falei: o que eu faço agora? Ele falou: diga, aonde houver endemoniado nesse lugar, 16 mil pessoas, se manifeste agora. E eu falei: meu irmão, nunca vi tanto endemoniado num lugar. Já tinham pregado várias pessoas e caiu um monte de endemoniada. Aí os obreiros foram correr e Deus manda dizer bem assim: não deixa ninguém pôr a mão, eu vou trazer eles aqui na frente. Falei: ninguém põe a mão, vem para frente do jeito que estiver. Teve gente que veio rastejando, endemoniado, fazendo aqueles barulhos feios. Teve gente que veio vomitando, teve gente que veio tudo que é jeito. E lá na frente Deus capacitou na hora a libertar essas pessoas, a curar as pessoas. E quando terminou aquele dia, eu desci para orar ainda, e um rapaz bateu nas minhas costas. Acho que o Fabinho estava comigo, não lembro quem estava comigo, Fabinho. Então o cara bateu nas minhas costas, e eu olhei, mas olhei por cima, e ele estava com 2 muletas, as pernas dele não tinham força, ele estava todo agachado assim. E quando eu virei para o outro lado, eu disse para ele: o que é que você quer? Ele falou: eu quero ser curado e sair andando. Eu falei: pois segundo a palavra de Deus você pode. Determinei, meu irmão, eu determinei e virei de costas. Quando eu olho para trás, o altar tinha 3 metros e o cara estava escalando o altar. Quando eu olho, ele está em cima do altar, pulando em cima do altar, Fabinho viu? Pulando em cima do altar e dizendo: só o Senhor é Deus e não há outro. Aquele lugar parecia que ia cair as paredes. O povo começou a pular, a gritar. E assim que eu acabei de pregar, eu catei minhas coisas e fui embora. Teve gente que ligou para mim no caminho dizendo assim: me conta o que aconteceu, porque as pessoas aqui estão todas, dizendo que foi um momento muito forte da presença de Deus. Eu falei: foi o Espírito Santo, não fui eu. Não adianta olhar para mim, Ele só me usou, e eu estou sentindo que eu estou ainda tremendo por dentro. E eles falam, sabe o que eles falavam para mim? Volta para cá. Eu falei: não volto não, a glória é de Deus, não é minha, eu não tenho glória nenhuma em fazer isso, a glória é de Deus. E aí no caminho, no carro, chorando com a bispa, falando com ela, eu me sentia realmente sem o controle da minha vida. Sabe o que é isso, irmão? Você se deixa embriagar pelo Espírito Santo. É o que eu estava fazendo embaixo da cadeira, dizendo para ele: pega, toma, é seu, faz o que o Senhor quiser, não me deixa sozinho eu sou nada, com o Senhor eu posso todas as coisas, usa a minha vida. Por isso quando a gente entra e vê as meninas ali, chamando a presença, meu irmão, não tem como, o Espírito Santo de Deus se manifesta em glória, em poder, em autoridade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Ele é o Senhor, está cheio, está provido, está transformado. É por isso que nós vamos falar com Deus todo dia, todo dia. Se puder falar mais que uma vez, fale. Se puder chorar nos pés dele, chore. Se puder pedir para o Espírito Santo tomar a sua vida, toma, entrega logo, porque você vai estar embriagado, e daí em diante o controle é dele, mas a bênção é sua.
Quantas pessoas, há vários dias, falavam comigo dizendo assim: poxa vida, você precisava fazer aquele de novo. Não peça para mim não, pede para Ele. Eu não sei fazer de novo, mas Ele sabe. Eu não consigo fazer de novo, mas Ele pode. E é isso que Deus está querendo colocar na sua vida, a certeza e a convicção que Ele é o seu Deus. Alguém tem essa visão? Ele é o seu Deus, Ele é o seu provedor, pois Ele nunca anda só. Se Deus vem, Jesus está junto e o Espírito Santo também. Essa manifestação é o que nos faz viver novidade de vida. Nós precisamos dar essa liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa operar através de nós. E aí você não é mais o mesmo. E aí você começa a viver coisas que você, sabe, foge ao seu entendimento. Você imagina quando Elias chega e fala assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Você acha que ele falou aquilo mecanicamente? Ou ele falou aquilo embriagado no Espírito de Deus? Porque para alguém falar simplesmente isso, não é normal. Desça fogo do céu, consuma você e os seus 50, não é normal. Mas quando ele fala cheio da presença do Senhor. Ele fala em autoridade. E é isso que muda. Mas a autoridade vem com intimidade. Intimidade vem com proximidade. Proximidade é quando você se destina a chegar perto de Deus através dos ensinamentos, da orientação de Jesus Cristo. Então nós não podemos ter outra vida senão essa. Nós precisamos abrir o nosso coração. Mas por quê? Porque Ele está pronto para usar a sua vida e abençoar você. Então a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Já entendeu? Você fica íntimo dele. A segunda é amar a Deus, não, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo? Ele fala isso através da própria palavra. Quando a gente começa a olhar os versículos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ei, Jesus veio para trazer a você a capacidade e a condição. E aí quando você vai em primeira epístola de João, agora primeira epístola, também 3,16, por incrível que pareça, olha o que ele fala: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, Jesus, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então ele fala assim: quando você entender o amor, você vai ver que Jesus deu a vida dele por você, e você tem que dar a sua vida pelos seus irmãos. Você começa a entender que amar ao próximo não é só dizer I love you, não é só você dizer te amo lindão, te amo lindona, nossa, olha, eu amo você demais em Cristo. É o que eu faço, é como eu faço. As pessoas precisam de palavras, de orientação, às vezes do puxão de orelha, só que não é se sobrepor à pessoa, mas é dizer para ele a verdade de Cristo. E nós muitas vezes não estamos fazendo isso. Muitas vezes a gente quer ser o amiguinho, sabe o amiguinho? Amiguinho é aquele que a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, você vai lá e dá risada, porque o cara vai ficar chateado. Não, eu falo a verdade. Apóstolo, mas eu falo a verdade e ele vai ficar chateado comigo. Amado, eu preciso falar a verdade para que ele tenha sabedoria para poder se corrigir e mudar. Agora, se eu não falo a verdade, ele pode continuar achando que está tudo certo e viver no pecado, no engano e perder a salvação. O amigo verdadeiro quer que a pessoa vá para o céu ou vá para o inferno? Para o céu. Se você quer que ele vá para o céu, você tem que dar a chave para ele, o caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Então peraí, eu tenho que dar para ele Jesus. Só que dar para ele Jesus não é só dizer assim. Tem gente que fala isso, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Meu irmão, isso é conversa bem afiada, bem bobeira mesmo. Por quê? Porque quando você ouve a palavra dizer que o pecado faz separação entre os homens e Deus, quer dizer o quê? Que apesar de você ter recebido a Jesus, se você começar a trazer pecados para a sua vida,
você está se distanciando de Jesus. Não é Jesus que está se distanciando de você, não é Deus que está se distanciando de você, é você que está se distanciando quando você está levantando uma parede entre você e Ele, o pecado. Então aí começa a entrar na sua cabeça o entendimento: eu preciso amar ao próximo e dar para ele aquilo que eu quero ter para mim. Eu não quero ir para o inferno, eu acredito que Ele não queira também. Eu quero ter intimidade com Deus, eu acredito que Ele queira ter também. Ah, mas nem todo mundo quer, é verdade. É por isso que a gente, quando fala daquela parábola do semeador, alguém lembra? E o semeador saiu a semear, e ele lançou as sementes. Lembra disso? E teve sementes que caíram no espinheiro, sim ou não? E caíram outras nos pedregulhos. Mas teve semente que caiu em terra fértil, e essa produziu 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Quer dizer o quê? Que a semente tem que ser lançada. Quer dizer o quê? Que Deus colocou essa parábola para mostrar a você que o semeador é você. Você é o semeador. Você é aquele que todos os dias tem que ter semente para lançar. Quando você peca, quando você nega, quando você não entende, não anda com Deus, Ele se distancia, deixa você, ir embora. Mas quando você obedece, Ele recolhe você dos 4 cantos da terra, se for necessário, e te abençoa, e dá de volta a você aquilo que é seu. Então nós temos que perceber isso, que muitas vezes nós não estamos recebendo, e já passou algum tempo e a gente nem prestou atenção, que Deus tem um projeto e Ele quer o projeto dele acontecendo. Quando você volta para o projeto, entende a manifestação, Ele recolhe você e coloca provisão na sua mão, realização na sua mão, poder na sua mão. E aí as pessoas falam: uau! Por que não acontecia? Porque o tempo perfeito é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não vai estragar você, não vai detonar você, mas vai fortalecer e preparar você para coisas maiores. Amar a Deus é mais profundo. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus está dizendo que Ele fez poucas coisas, Ele curou aleijado, curou cego, Ele fez um monte de milagre, Ele levantou, a filha de Jairo, Ele levantou o filho da viúva de Naim, Ele tirou Lázaro para fora do túmulo, e agora Ele está dizendo que Ele fez coisas grandes, mas que você, aponta para o irmão do lado, fala: você vai fazer coisas ainda maiores. E agora? Como é que a gente faz agora, irmão? Olha a responsabilidade que Ele entrega na mão de cada um de nós. Ele diz: eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores. Ele está dizendo assim: quando você entender quem você é, quando você entender que você entrou numa posição agora diferenciada, você agora não é mais só uma criatura, você é o filho de Deus, em que você tem direito a uma herança. Então você vai viver de uma forma diferente, você vai viver o que Ele tem preparado para você. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que Ele está dando para você? Sabe aquela chave mestra que abre as portas? Ele está colocando na sua mão, é o nome de Jesus. Toda vez que você entender que você está íntimo para falar com Deus, e você for lá e pedir no nome de Jesus para o Pai, vai acontecer, virá essa situação. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele está confirmando para você. O que você precisa é ter intimidade e declarar o nome de Jesus. Você já viu alguém ser liberto de demônio? Alguém já viu? Quando a pessoa vai ser liberta de demônio, a primeira coisa que a gente faz é posicionar ela de alguma maneira para chegar perto da audição dela, para dizer para ela no nome de Jesus. Você vai mandar sair no nome de Jesus, vai determinar no nome de Jesus,
e ela vai ser liberta. É no nome de Jesus. Mas não dá para ser no nome da Maria, nem do Marcos, nem do João, do Pedro, Mané, não dá. O demônio só respeita um nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, quando a gente ia libertar uma pessoa, o que acontecia? Era no nome de Jesus. E ele está dizendo que se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. É isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você amar a Deus, a Jesus Cristo, você vai guardar os mandamentos dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Isso tem que ser algo não obrigatório, mas prazeroso. Prazeroso. Lembra que eu falei? Quando você vai fazer algum milagre, quando as coisas vão acontecer e você está sendo usado por Deus, você sai de lá feliz, você sai de lá regozijante, você vai sair de lá dizendo: eu não sou médico, mas Deus me usou para curar. Eu não sou advogado, mas Deus trouxe a realização daquele problema. E você começa a perceber que você não tem nem cultura para tudo isso, mas que Deus abriu porta onde não tinha porta, através do nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso, que Ele não só me dá uma determinação, mas Ele me dá junto com a determinação a chave mestra. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Seja uma palavra forte para Ele, uma palavra determinante, uma palavra orientativa. Você vai ser aquela pessoa que vai ter a palavra. Apóstolo, mas e se Ele não quiser? Você diz a palavra e deixa, porque diz que a palavra nunca volta vazia. Ou seja, mesmo não querendo ouvir agora, quando ele estiver em algum lugar sozinho, alguém chamado Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é quem converte realmente ao Espírito Santo de Deus, ele vai falar com esta pessoa. E eu já tive essa oportunidade de estar andando, evangelizando com o grupo lá na igrejinha ainda, e a pessoa assim, numa porta de bar, eu fui falar com ele, ele catou: o que é isso aqui? Olha, amassou tudo assim, aí ficou com o papel na mão, eu falei: ele vai jogar em mim. Aí ele meio alcoolizado, eu falei: olha, que o Senhor te dê paz, tranquilidade, que você possa refletir naquilo que nós estamos falando para você. Ele falou: cara, não quero falar nada, eu quero beber. Enfiou o papel no bolso e foi embora. Entrou lá, encaixaçou numa boa, tal, não vi mais ele aquele dia. Depois de uns dias, chega um sujeito na igreja, e chegou lá dizendo: aquele dia você falou um monte de coisa, eu não entendi muito, eu vim aqui primeiro pedir desculpa para você, né? E você falou uma frase que ficou gravada na minha cabeça: entrar no álcool é fácil, sair dele é difícil. Com o Espírito Santo de Deus você sai. Eu vim aqui porque eu não consigo mesmo sair. Eu falo, mas eu não consigo sair. E aí ele tirou do bolso o papel dobradinho, mas estava tão amassado, mas ele dobrou direitinho. E falou: ó, eu guardei, porque quando voltou ao normal, eu enfiei a mão no bolso para ver o que tinha. E aí quando eu vi, tinha aquele papel, e eu li o papel. Eu vi o endereço da igreja, por isso eu estou aqui. Amado, ele foi liberto. Ele foi para uma igreja, Assembleia de Deus, acho que é lá em Diadema, quase no fim de Diadema já, acho que é Jardim Miri ali, e na época estava liberto, estava bom e tudo mais. Aí você fala assim: eu pude pregar para ele legal aquele dia? Não, mas eu entreguei o papelzinho. Mas ele amassou. Mas eu não sei, nem ele sabe, porque ele enfiou no bolso. Depois que ele passou o álcool, ele volta e pega o papel para ler e lembra. Só consegue lembrar daquela frase, o resto ele não lembra o que eu falei. É o Espírito Santo ou não é? A palavra de Deus nunca volta vazia, ela tem poder. É por isso que você tem que estar pronto a amar o próximo, mas não é amar de dar só vou dar um pãozinho para ele e vai embora. Não, pode dar um pão para ele, mas enquanto estiver dando pão para ele, vai falando de Jesus, vai falando. Enquanto você estiver entregando uma cesta básica, vai falando. Enquanto você entregar uma roupa, vai falando. Enquanto você estiver próximo dele, qualquer momento, pode ser até em velório, pode ser onde for, vai falando. Porque no meio dessas situações, Deus abre. É tremendo o que Ele faz. O que você precisa é amar o próximo como a ti mesmo. Uma vez, um período atrás,
Era Marcelo, aquele rapaz que morreu, né? O Marcelo Manieri, Marcelo, né? Marcelo. Ele era irmão do Maurício Manieri, ele estava dando aula até pra gente, teve problema no coração, morreu, e coisas do tipo. E aí o Maurício, na época, pediu para mim: você pode fazer uma missa de 7º dia para ele? Eu falei: olha, não dá para fazer missa de 7º dia, mas se você quiser, a gente pode fazer um culto de agradecimento a Deus pela vida dele, porque ele esteve conosco, ele ficou junto, ele aceitou a Jesus na época, e ele falou assim: poxa, desculpa, eu não sei a linguagem direito e tal. Eu falei: não, na boa. E aí ele foi, marcou lá o dia que ele queria, nós fomos, poucos dias depois, fizemos lá na igreja. Só que ele era um artista, e chegou muita gente lá, chegou a Globo, chegou a Record, chegou a SBT, chegou todo mundo, com aqueles caminhão querendo filmar e tal, eles queriam filmar lá dentro. E aí eu falei: pessoal, só uma coisa, ele é o responsável. Não, mas o senhor é o pastor. Eu falei: eu sou pastor, mas a incumbência aqui é fazer um culto pela família dele, e eu tenho que perguntar para ele se ele quer. E quando eu perguntei, ele falou assim: ó, as pessoas podem entrar, mas eu não quero câmera aqui dentro. Eu falei: tá bom. Fui lá, expliquei para o pessoal falou: ah, mas veja bem, porque nós temos o direito de imprensa. Eu falei: você tem todo o direito de imprensa, da porta para fora, da porta para dentro você não tem direito de imprensa nenhum aqui. Aqui funciona assim. Então, você quer ficar do lado de dentro para ver o que acontece, para ver se a gente faz alguma coisa errada tal, fica do lado de dentro. E eram uns caras muito diferentes, rabo de cavalo que ia até a cintura, 2, 3, 4 brincos em cada orelha, um monte de tatuagem no pescoço, no rosto, aquela coisa. E aí muita gente nossa falou assim: ó, pode ser pesado. Eu falei: não tem problema não, a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu não vou fazer nada diferente. Eu sei que ele entrou, aí todo mundo entrou, e aí a gente fez a ministração, falando do que Jesus Cristo faz, do amor de Cristo, das coisas. Bom, para resumir, quando termina, eu faço o apelo. Dessas pessoas que estavam lá, 51 aceitaram Jesus. E o nosso pessoal ficou tudo assim: meu, olha aquele cara, o cara com uma tatuagem no rosto, até pescoço, braço, aquelas que vai, o cara de joelho aceitando a Jesus. Amado, eu podia ter dito assim: não, hoje é um dia de velório, então não se fala nada, vamos só fazer o Pai Nosso e é a nossa chance. É ali que é a hora de mostrar que nós temos sim um fim nessa terra, e que você precisa saber para onde você vai. Pergunta para o irmão do lado: você sabe para onde você vai? Se é cristão, sabe. Se tem dúvida, é porque o negócio está ruim. Mas dá tempo de você corrigir hoje, tá bom? Conserta a sua vida. Mas a grande verdade é que aparentemente aquelas pessoas não iam aceitar nada, além de assistir. Eu nunca vi, eles ficaram sentados, quietinhos, ninguém fez barulho, ninguém fez nada, ficaram mudos até o final. Terminou, aceitaram a Jesus, quase fizeram uma fila para me agradecer e foram embora, e falaram assim: pô, você foi demais, porque qualquer outro pastor teria aproveitado os minutos de televisão. Eu falei: cara, nunca vai acontecer isso. Eu nunca vou me aproveitar do sacrifício, do sofrimento de alguém para poder levar. Não vai acontecer. Isso quer dizer o quê? Você tem que aproveitar o momento que Deus te deu para amar ao próximo como a ti mesmo. Havia dor no lugar? Havia. Mas a palavra de Deus é o bálsamo que cura a ferida, é aquela restauração, aquela restituição. Por isso você tem que estar sempre pronto. Diga: eu tenho que estar pronto. Fala: eu fui chamado a abençoar. Você foi chamado para abençoar? Por isso nós temos que estar pronto todo o tempo, né? Jesus estava sempre pronto. Ele liberou sobre nós um poder, nos deu conhecimento, nos deu condição, né? Ele fala assim, lá em João 15, 9, fala assim: ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se você não guarda o mandamento, você não permanece no amor, você está permanecendo na sua vontade humana.
né? Ele fala mais lá embaixo no 14 e 15, ele fala assim, ó: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ele está dando para você, está treinando você, está preparando você, para que você saiba, né? Ele fala mais: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que, tendo tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Tudo que pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. Quando? Quando você estiver dentro dos mandamentos de Jesus. Aí é legal. Não é simplesmente porque você fala no nome de Jesus, mas porque você está debaixo dos mandamentos dele, do ensinamento dele. Aí tem poder. Aí o Pai responde. Quando falou: mas Simão, você, quem te revelou, né, que era o Filho de Deus, tal, foi meu Pai. Mas por quê? Porque ele estava obedecendo os mandamentos, as orientações de Jesus. Aí Deus reconhece ele. Deus reconhece você quando você está dessa maneira. Então você precisa se posicionar para ver a glória de Deus se manifestar, né? Cada um de nós tem essa certeza. E chega a hora, aquele momento que nós vamos ser, como diz, colocado à prova, para a gente começar a exercitar. Eu estava lendo aí aqueles coisinhas na internet, estava dizendo assim, para quem pratica esporte: se você nunca praticou, os primeiros 15 dias serão de sofrimento, será difícil. Os outros 15, ou seja, fechando os primeiros 30, você vai começar a acostumar. Não está acostumado, vai começar. Há 60 dias você vai começar a acostumar e ter algum proveito daquilo, ou começar a sentir. E depois de, não sei se é 3 meses, 6 meses, sei lá, aí você vai fazer daquilo parte da sua vida. A oração é a mesma coisa. O posicionamento com Jesus é a mesma coisa. Quando você começa a orar, você ora um dia, 2, daqui a pouco você está com sono, dorme, aí você não tem tempo, está chateado. Mas se você começar a orar todo dia durante 15 dias, você vai começar a sentir que o teu corpo vai pedir a oração. Você vai sentir que quando você for deitar, é interessante, fala para Deus te acordar, fala para Ele. Eu cheguei em uma época e falei assim: Senhor, eu estou muito cansado ultimamente, se o Senhor quer que eu ore às 3 horas da manhã, o Senhor me acorda. De repente eu despertei, falei: acho que é para ir no banheiro. Fui no banheiro, voltei, olhei no celular, 3 horas. Falei: entendi. Aí orei. Aí no dia seguinte eu despertei, né, coloquei o despertador. Aí no outro dia eu quis dar uma desperta de novo. Não, se o Senhor quer que eu ore, o Senhor me acorda. Aí acordei com uma dor de barriga. Aí eu falei: o Senhor está apelando, que negócio é esse? Aí brincando com Deus, ajoelhei, comecei a orar, passou a dor, passou tudo. Aí eu falei: entendi. A primeira vez o Senhor me acordou, a segunda eu sabia o que fazer, a terceira eu fui tirar uma, o Senhor foi, tome. Aí eu falei: amém. Coloquei programado no celular, e aí ele começou naquela época, aqueles dias que eu estava fazendo lá a oração, me acordar às 3 horas da manhã. Eu colocava 5 minutos antes para dar tempo de eu levantar e tal, mas você começa a fazer aquilo, parece que se você não fizer, está faltando alguma coisa, você não se sente bem. Por quê? Porque toda vez que você ora, você move o céu e a terra, você provoca os anjos que estão ao redor, e o inimigo também, e dá vitória. Deus traz coisas grandes. Finalmente apareceu lá em Marcos 16, fala assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto e ressuscitado. Aquele povo, aqueles discípulos dele, ouviram a pregação: derruba este templo, em 3 dias reerguerei, falando que ele ia partir, que teria que, tudo aquilo que você já sabe. Mas na hora que aconteceu, eles ficaram realmente balançados. Quando falaram assim: Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Então Jesus volta para restaurar eles, e a primeira coisa que ele fala para eles é: vocês não acreditaram, vocês andaram comigo, conhecem a minha palavra, sabem o que eu ia fazer, e aconteceu exatamente como foi dito. Por que vocês não acreditam?
Você é crente há mais de um dia, pelo jeito. Tem pessoas que já receberam Jesus há muito tempo. Como você pode ter dúvida do poder e da manifestação de Deus? Como você pode chegar às vezes e falar assim: eu não sei, viu, acho que eu vou parar. Não, eu estou tendo às vezes algumas discussões em casa, não é bom, sabe, meu marido ou minha esposa briga comigo por causa da igreja. Amado, se liga, o diabo vai tentar colocar dúvida, incerteza, pânico, sabe? E você vai ser aquele que vai repreender Satanás na tua casa, na tua família, no meio do teu relacionamento. Você vai derrotá-lo e não vai aceitá-lo, porque você é um escolhido, alguém que foi separado. E por isso que ele foi lá falar para eles: espera aí, vocês sabiam o que ia acontecer? Algum momento, quando você aceitou Jesus, disseram para você que nunca mais você teria problema? Não. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Não tenha medo, não tenha dúvida, maior é aquele que está com você do que tudo que está nesse mundo. Você não vive mais, mas Cristo vive em você. É aí que você se enche da autoridade, para repreender, para tirar. Mas o que? Eu não levo desaforo para casa. Falou grosso comigo, leva. Você às vezes nem percebe que seu marido ou sua esposa chegou da rua, ou mesmo estando em casa, foi setado, foi, provocado, veio dúvida, porque o diabo é assim, ele procura um momento da tua fragilidade para lançar na tua mente alguma coisa que crie essa inconveniência, essa briga. E aí alguém fala uma coisa, o outro entende outra, pronto, já é o suficiente. E quando eu entendo que eu casei com essa pessoa porque eu amava, eu casei debaixo da palavra e da bênção de Deus, então o diabo vai querer parar, mas a promessa é de Deus. Se quando a gente fala de igreja, a gente fala assim, a porta que Deus abre, ninguém, e o casamento? Quando eu entendo que está saindo fora, não é quando já saiu, que aí para voltar a coisa às vezes até perde o rumo, mas quando começou, já aquele momento é o momento de você começar a repreender, é o momento de você começar a interceder, é o momento de você começar a ungir a sua casa, a sua cama, e chamar a presença de Deus naquele lugar, porque você tem uma promessa, casou, foi abençoado, tem uma promessa, então você vai reivindicar a promessa. E aí, como dizem, se você vai pedir algo que já é a vontade de Deus, feliz, tranquilo, porque vai acontecer, né? É a certeza. Ele fala mais, disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ame ao próximo como a ti mesmo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele vai além, fala, a verdade é essa: quando vocês forem no meu nome, pensa bem, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amado, só esse conjunto de 2 versículos aqui já define, né, que o Senhor quer que você fale. É amar o próximo como a ti mesmo. Alguém tem algum parente não convertido? Alguém tem algum amigo não convertido? Você percebeu que nós temos uma condição de trabalho enorme, né? Eu vi um dia o pastor explicando lá: olha, vocês vão ministrar, era uma célula, né? E vocês vão chegar lá e tal. E aí a pessoa falou assim: mas minha família hoje sou eu, meu marido, meus 2 filhos, né? Assim, porque o resto mora longe, tal. E aí ele pegou e falou assim: me empresta um pouco o seu celular. E aí ele pegou o celular, foi na agenda, abriu a primeira letra, a letra A, e falou: esse André aqui, ele é convertido? A pessoa falou: não. Quem é esse André? É um amigo nosso. Esse segundo aqui, o Haroldo, não sei o que lá, quem é ele? Falou: meu colega de trabalho, trabalha na mesa do lado. E ele é convertido? Não. Eu sei que o cara falou uns 10 nomes ali da agenda, na letra A,
e nenhum deles era convertido. E você não tem material de trabalho? Você não tem ninguém para tomar um café, ou pagar um chá, ou falar alguma coisa do amor de Deus? Deixa de ser preguiçoso. E aí você fala, uau, que paulada, porque a verdade é essa. Ame ao próximo. Você pensa assim, está sentado aqui do lado, mas a esposa está do lado do marido. Vocês são convertidos os dois? Acabou o motivo de pregação. Os dois são convertidos, né, Marcos? Os dois são convertidos, acabou. Eu vou pregar para quem? O próximo não precisa ser essa pessoa que está sentada aí do seu lado, mas aquele que está sentado lá do lado do seu trabalho, aquele que te atende muitas vezes como fornecedor, aquele que muitas vezes é seu cliente, aquele que muitas vezes te atende até na padaria. E aí você nem percebe que quando nós começamos a fazer isso, naturalmente a gente brinca, e daqui a pouco começa a aparecer as pessoas que precisam da palavra, que precisam, porque quem é hoje que não precisa de uma cura? Porque ele falou que sinais seguirão os que crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você conhece alguém que tem algum tipo de problema desses daí? O que você acha? Conhece alguém que é enfermo, que tem às vezes aqueles momentos que a pessoa é boazinha, no outro momento a pessoa quer morder você? Não é assim? Aquelas pessoas que têm duas personalidades. Aí você fala assim, mas eu não conheço nenhum médico psiquiatra. Você conhece o médico dos médicos. Mas eu não sei se vai dar certo. Faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele, porque é isso que está faltando, a gente se liberar para crer em tudo que Deus faz. Jesus, eu notei aqui alguns dos milagres que ele fez, não vou nem ler porque é muita coisa, mas ele fez milagres de todo tipo, e ele fala que ele fez algumas coisas aí, mas que você vai fazer coisas ainda maiores. Você já pensou que gostoso você começar a abençoar pessoas? Eu contei aqui já, que quando eu estava numa situação sem dinheiro, eu orava por empresários, e o pessoal fechava grandes contratos e vinha lá e contava, nossa cara, a sua oração foi maravilhosa, eu fechei o contrato, só nesse daí foi uma comissão de 200 mil reais, e eu assim, meu Deus, não tem nada no bolso, e o cara acabou de ganhar 200 conto aqui, 200 mil agora, ele podia sentir, né, sentir aquela vontade de pegar 10zinho e entregar para mim, né, 5, vai. Só que eu aprendi uma coisa, irmãos, eu nunca falei de necessidade ou de qualquer coisa parecida para ninguém. Se eu tinha ou não tinha dinheiro, ninguém tem que saber. Se eu precisava de alguma coisa, se eu estava doente ou não estava doente, nunca comentei com ninguém. Por que não? Porque o meu provedor é Jesus Cristo, é Ele que abre porta para mim onde for necessário. Então eu olhava aquilo, eu até um dia orei e falei, Deus, eu estou Durango Kids, estou orando pelo cara, o cara está sendo abençoado, e eu não. Ele falou, você está dando o que é seu ou está dando o que é meu? Eu falei, desculpa senhor, foi sem querer, entendeu? Porque você não cura porque você tem a cura, você não prospera as pessoas porque você tem prosperidade, você é apenas uma ferramenta do Senhor. Por isso nós temos que amar ao próximo como você gostaria que alguém orasse por você e você ficasse muito próspero. Quantas vezes você orou para alguém ficar muito próspero? Não muito próspero ter mais R$1.000, não, muito próspero, que ele tem um salário de 10, 15, 20 mil. Você nunca orou por ninguém assim? E você quer que Deus abençoe a sua casa. Nós precisamos entender que Ele dá semente ao que? E essa semente fica primeiro com quem? Com você. Aqueles momentos foram momentos difíceis, só que passaram. E Deus começou a trazer provisão de diversas maneiras na minha vida. Gozado, Ele não deixou aquela pessoa trazer provisão para mim. Ele trouxe gente de longe para me ofertar quantias grandes que não tinha nada a ver. E eu falava, mas por que aquela pessoa atravessou São Paulo todo para vir aqui e entregar uma oferta grande e pedir assim, ora por mim, eu estou indo para Israel e eu preciso da sua cobertura. Por que ele fazia isso? Ele tem tanto pastor do lado de lá. Mas era Deus, entendendo, esse sujeito semeou lá naquele lugar,
De algum lugar tem que voltar aquela semente e atingir a vida dele. Tem que vir sobre a vida dele. Ele abençoou, ele prosperou, ele realizou. Agora, será que você está realizando, prosperando e abençoando? Porque aquilo que você semear, isto também você colherá. O que você está fazendo? Está na hora da gente se levantar para a guerra. Está na hora da gente começar a honrar o nome de Jesus Cristo. Está na hora da gente mostrar para Ele: Senhor, eu creio, Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor pode todas as coisas, a Ti nada pode ser impedido, e o Senhor entregou essa chave na minha mão. Então eu vou viver, não um momento. Eu não vou falar assim: eu quero que todo mundo veja que eu oro e as pessoas são abençoadas. Isso chama-se orgulho. Eu vou fazer a vontade dEle. Eu sou discípulo, eu estou debaixo, eu vou fazer a vontade dEle. Mas se ninguém ficar sabendo, não faz mal, não se preocupa com isso. Ele está vendo e Ele está pronto para responder. Pode ser um dia, um mês, um ano, mas Ele responde. Ele te dá a resposta. Então creia nisso. Hoje nós precisamos tomar posse dos ensinamentos de Jesus e fazer que nem as meninas fizeram antes de começar o culto. Vieram mais cedo, a pastora Sheila orientou, apoiou, determinou, ungiu, e elas estavam ali cheias do Espírito Santo de Deus. Se essas jovenzinhas, quantos anos você tem? 15 anos. Quantos anos você tem, Manu? 9, 14, 16, 15, estavam cheias do Espírito Santo aqui. Você tem mais que 9, 14, 15, você entendeu? Deus não faz acepção de pessoas, pessoas fazem acepção de Deus. E é aí que tem que virar, é aí que a gente dá um 360, não é o seu cabelo branco ou a sua ausência de cabelo, não é isso não, não é tempo, é posicionamento, não é a circunstância, é o amor, o desejo, o querer, o realizar. É aí que Deus começa a trazer sinais de restituição.